Nosso adorável pequeno planeta possui lugares bastante extremos. As alturas extremas do Everest, o calor escaldante do Vale da Morte e as condições inóspitas da Antártica. A Terra tem todo tipo de recantos fascinantes, mas hoje vamos explorar os muito, muito profundos. Isso mesmo, vamos localizar o ponto mais profundo da Terra, que pode não ser onde você pensa. Sou Stu, bem-vindos ao Debunked. Estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. O ponto mais profundo da Terra parece simples o suficiente. Só pode haver um ponto mais profundo, não é? Ha! Errado! Há uma série de candidatos ao ponto mais profundo em que todos se encaixam à sua maneira especial. Estamos falando de profundidade natural ou feita pelo homem? Estamos medindo a partir do nível da superfície ou do nível do mar? E sobre o ponto mais profundo que nós humanos podemos realmente visitar? Comecemos com algo simples e fácil. O ponto exposto mais baixo que ocorre naturalmente em terra firme. O vencedor nesta categoria específica de profundidade vai para as margens do Mar Morto. O famoso Lago Salgado, localizado a 80 quilômetros do Mar Mediterrâneo, fica entre Israel, a Cisjordânia da Palestina e a Jordânia. Nomeado por sua salinidade extremamente alta, quase 10 vezes a do oceano, o que torna a vida impossível para qualquer organismo maior que bactérias, o Mar Morto está a uma elevação de 432 metros e 65 centímetros, ou 1.419 pés abaixo do nível do mar. Nesta profundidade, o Empire State Building mal teria seu topo acima do nível do mar. Mas, surpreendentemente, o nível da superfície do Mar Morto está realmente caindo mais de 1 metro ou 3 pés a cada ano. Mas não se preocupe, ele eventualmente alcançará um tipo de equilíbrio e não evaporará completamente. As margens podem ser bem profundas, mas é possível ir muito além. E para isso precisamos ir para o subsolo, para o maravilhoso mundo dos sistemas de cavernas. A região autônoma da Abecásia, legalmente parte da Geórgia na Ásia Ocidental, está repleta de enormes e impressionantes cavernas. De fato, a Abecásia abriga as 4 cavernas mais profundas da Terra. A mais profunda delas se pensava ser a caverna Krubara, que se estende até 2.198 metros ou 7.208 pés abaixo da superfície. Mas em 2018, uma exploração adicional na caverna Variovkina, localizada a apenas alguns quilômetros de distância, confirmou-a como o ponto mais baixo naturalmente ocorrente no subsolo, mergulhando até uma profundidade de 2.212 metros ou 7.257 pés, o que equivale a cerca de 2,6 Burj Khalifas empilhados um em cima do outro e depois empurrados para o subsolo. Porém, apesar dessa incrível profundidade abaixo da superfície terrestre, você ainda está acima do nível do mar. Embora explorações adicionais possam descobrir passagens mais profundas, as cavernas só te levarão até certo ponto. Existem maravilhas naturais muito mais profundas que ainda estão acima do solo, tecnicamente. Descoberto em 2019, existe um canyon localizado no leste da Antártica, que mergulha até uma profundidade de 3.500 metros ou 11.500 pés abaixo do nível do mar. Isso é quase 8 vezes mais profundo que o Mar Morto e próximo da profundidade média oceânica. Agora isso é profundo. Para colocar este canyon em mais perspectiva, se você pegasse o ponto mais profundo do Grand Canyon e o afundasse abaixo do nível do mar, teria apenas metade da profundidade deste. Infelizmente, essa incrível maravilha natural é inacessível, pois está atualmente coberta por uma enorme geleira, então você precisaria romper milhões de toneladas de gelo para chegar ao fundo do Canyon Denman. No entanto, ainda é, tecnicamente, o local naturalmente mais baixo em terra na Terra. Mas por que se dar ao trabalho de escavar todo esse gelo quando nós, humanos, já escavamos uma mina mais profunda que o cânion mais profundo do mundo? Vamos viajar para a África do Sul e dizer Saulbona para a mina de ouro em Penang. Inaugurada em 1987, a mina mais profunda do mundo agora se encontra a 4 quilômetros abaixo da superfície, e um projeto de expansão em andamento irá aumentar isso para 4.027 km de profundidade. Isso é tão profundo quanto 4 montanhas da mesa da África do Sul empilhadas. Cavar tão fundo na crosta terrestre significa lidar com constante atividade sísmica. Penang experimenta cerca de 600 terremotos todos os meses.
E os mineiros trabalham em condições insuportáveis, onde a rocha ao redor é de 60 graus Celsius ou 140 graus Fahrenheit, e os níveis de umidade podem ultrapassar 95%. Tudo bem, até agora falamos sobre margens de lagos profundos, cânions, cavernas e minas, todos impressionantemente profundos à sua maneira. Mas vamos parar de enrolar e seguir em direção ao legítimo rei do profundo. Para isso, vamos descer vários milhares de metros abaixo da superfície do oceano até a extremidade sul da Fossa das Marianas. Aqui encontramos um canal em forma de crescente no fundo do oceano com mais de 2.500 quilômetros ou 1.500 milhas de comprimento e 69 quilômetros de largura. Aqui em 1875, usando pouco mais do que cordas ponderadas, o Her Majesty's Ship Challenger registrou uma profundidade de 8.184 metros. 76 anos depois, outro navio britânico, sem originalidade chamado de Her Majesty's Ship Challenger II, partiu para investigar essas profundidades extremas e registrou uma profundidade máxima de 10.863 metros, ou 35.640 pés. Agora conhecido como Challenger Deep, se você virasse o Everest de cabeça para baixo e o mergulhasse nesta área da Fossa das Marianas, o cume ainda estaria a mais de 2 quilômetros de distância do fundo do mar. Nas décadas seguintes, inúmeras pesquisas científicas e expedições tentaram determinar a profundidade exata do Challenger Deep. Em 1960, 2 oceanógrafos fizeram a primeira descida ao fundo do mar do Challenger Deep, a bordo de um submersível de águas profundas. Após uma descida de quase 5 horas, a dupla alcançou 10.911 metros de profundidade, permanecendo lá por apenas 20 minutos devido a uma situação preocupante. Rachadura aparecendo em uma das janelas externas durante a descida. Nessa profundidade, não é difícil entender o porquê. A pressão da água na Fossa das Marianas chega a 8 toneladas por polegada quadrada, ou aproximadamente 1.000 vezes a pressão atmosférica padrão ao nível do mar. Consequentemente, somente espécies como pepinos do mar, vermes de escama e outros organismos simples conseguem sobreviver neste ambiente hostil. Apesar de numerosos mergulhos, determinar uma profundidade exata tem sido difícil, e as fontes frequentemente divergem sobre o número preciso. Felizmente, existe o Gráfico Batimétrico Geral dos Oceanos, que é um mapa dos oceanos do mundo. Os cérebros por trás disso afirmam autoritariamente que a profundidade máxima da Fossa das Marianas é de 10.920 metros, ou 35.827 pés. Mesmo as medições mais conservadoras confirmam a Fossa das Marianas como o ponto mais profundo da Terra. Mas espere! Há mais! A Fossa das Marianas é o ponto naturalmente mais profundo da Terra. Os humanos foram ainda mais fundo. Venha comigo em uma viagem para a União Soviética em 1970. Aqui, os soviéticos iniciaram um projeto científico com um objetivo simples: perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre. Como um reverso da corrida espacial da Guerra Fria, eles começaram a perfurar para baixo no extremo noroeste da Rússia, dentro do Círculo Ártico. Apesar do abandono do projeto Mohola, em 1966, uma tentativa americana de realizar o mesmo na costa da ilha mexicana de Guadalupe, devido a problemas financeiros e oposição política, os russos eventualmente obtiveram maior êxito. Conhecido como o Poço Superprofundo de Kola, essa escavação insondavelmente profunda consiste realmente em um buraco central, com vários buracos menores se ramificando a partir dele. O mais profundo destes é chamado de SG3. Após quase 20 anos de perfuração, o SG3 atingiu uma profundidade verdadeiramente impressionante de 12.262 metros ou 40.230 pés, mais de 10% mais profundo que o Challenger Deep. Nesta profundidade, a perfuração adicional foi impossibilitada por temperaturas inesperadamente altas de até 180 graus Celsius ou 356 graus Fahrenheit. Após o colapso da União Soviética, no início dos anos 90, o projeto foi eventualmente abandonado, e tudo o que resta na abertura do buraco mais profundo do mundo é uma discreta tampa de metal enferrujada, em um piso de concreto, cercada pelos restos da estação de pesquisa parcialmente destruída.
Embora o SG-3 de 23 centímetros ou 9 polegadas de largura alcance apenas 1/3 do caminho através da crosta terrestre, com 12,2 quilômetros ou 7,5 milhas de profundidade, ele permanece o ponto mais profundo da Terra já alcançado até hoje.